Olá, queridos. Que a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Estamos aqui mais uma tarde para estar compartilhando com você uma palavra aqui nesse programa Tarde com Deus. Creio que seremos edificados com a palavra de Deus, com a meditação na sua palavra, para que o nome dele venha a ser glorificado em nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 29, o versículo 11 ao verso 13. O texto nos diz assim: Eu que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. É um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Estarei lendo mais uma vez. Eu que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Com base nesse texto, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade de podermos estarmos aqui compartilhando uma palavra, onde nós queremos que o teu Espírito possa estar ministrando sobre cada vida, sobre cada pessoa que está assistindo a ouvir-se essa palavra. Nós queremos que o teu Espírito possa nos levar a cada dia a conhecer os mistérios do Senhor e principalmente mantermos aliançado com o Senhor. A tua palavra é uma semente viva e eu creio, Senhor, que as pessoas que estão ouvindo essa palavra é uma terra fértil. Então eu creio que essa palavra está sendo lançada a essa terra e os frutos irão aparecer, aonde nós sempre iremos lhe dar honras e glória, louvor e adoração, porque ele é devido, lhe é pertencente. Assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, esse texto é um texto que nos chama bastante atenção, porque aqui Jeremias, ele está escrevendo para aqueles que estão cativos à Babilônia, aonde eles estavam de uma forma sendo enganados por pessoas dizendo que aquele cativeiro não iria durar, que aquele cativeiro já estava se a terminar, já estava se para acabar. E Jeremias, então, ele lembra de uma profecia que foi se dado, que eles passariam ali 70 anos dentro daquele cativeiro, que eles não sairiam daquele cativeiro ao passar-se aos 70 anos. Então, dizendo, Jeremias estava gerando uma esperança naquele povo ao mesmo tempo que eles iam passar esse tempo, mas que eles não perdessem a fé, que eles não perdessem a esperança, mas que eles mantessem a esperança em Deus, que ele continuasse confiando em Deus. E lendo esse texto, e lendo essa palavra, vendo esses versículos, eu começo a observar como que nós somos, vamos dizer assim, usar a palavra abençoado por Deus. Por quê? Porque Deus nos deu o privilégio da vida, ou podemos dizer o dom da vida. Nós nascemos, crescemos, temos a oportunidade de construir, de sonhar e de alcançar aquilo que se sonha com o seu suor, com o seu trabalho. E nós podemos ver que Deus ele é tão maravilhoso que além dele ter criado o homem, um homem perfeito, um homem sem falha, o homem falhou e aí passar-se ao tempo, o homem se aqui nessa terra, ele envia o seu filho para pagar um preço, para pagar uma dívida, ou em outras palavras, ele nos criou e depois nos comprou de volta para ele. Eu sei que nem todos talvez aceitam o sacrifício de Jesus Cristo, e quando eu falo de aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, não é somente crer que ele morreu na cruz do Calvário e que ele ressuscitou, mas ao mesmo tempo eu reconhecer ele como meu Senhor e como meu Salvador. E aí nós podemos ver que Deus nos deu o privilégio de termos o dom da vida, termos a oportunidade de vivermos e trilharmos a nossa vida aqui na terra. Mas, porém, eu preciso entender como que eu estou vivendo a minha vida aqui na terra. Será que eu estou vivendo por palavras enganosas, por promessas falsas ou por talvez direcionamento que não está ligado à palavra de Deus, que não está voltado-se para a palavra de Deus? Eu e você precisamos analisar, porque o manual da minha vida e da tua vida é a Bíblia Sagrada. Quando eu e você deixamos de andar segundo os princípios da palavra de Deus, eu e você podemos sofrer. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 22, no verso 17, que nós precisamos mantermos
os marcos antigos. Nós não podemos deixar de cumprir os propósitos de Deus, olharmos para os princípios da palavra de Deus, que é de suma importância para a minha vida e para a sua vida. Então, olhando para esse texto, podemos ver que Jeremias, então, ele estava encorajando o povo a manter-se a sua esperança firme em Deus. Da mesma forma, nessa tarde, eu falo para você, na minha e na sua caminhada aqui na face da terra, precisamos manter a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Primeiro, aqui o profeta, ele diz, no versículo 11, olha só, eu que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito. Ou a primeira coisa que eu aprendo é que Deus tem o quê? Um pensamento ao nosso respeito. Deus tem um plano ao nosso respeito. E aí, isso me alegra. Por quê? Porque Deus tem algo para fazer comigo, para fazer com você. Segundo a tradição judaica, eles têm com base que cada filho que eles têm, que é alguém que vai ser vai cumprir um propósito aqui na Terra. Cada filho que eles têm vai ser um instrumento de Deus para fazer alguma coisa aqui na Terra. Então, eu pego esse princípio, ou esse pensamento do judeu, para também dizer que eu e você, nós não nascemos só pela vontade dos nossos pais, ou talvez você foi daqueles que os seus pais nem esperavam a gravidez, nem esperavam o nascimento, só que Deus esperava. Deus já projetou a mim e Deus já projetou você. A Bíblia fala que antes mesmo que eu e você nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele já nos conheceu, Ele já escreveu ao seu respeito. Então, olha só, Deus tem um pensamento acerca de mim, acerca de você. Deus tem um plano acerca de mim, acerca de você. Lá no livro de Jó, no seu capítulo 42, no verso 2, Jó, ele estava dizendo acerca da vida dele, e ele respondendo a Deus, ele diz, Senhor, eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. O que Jó estava dizendo? Senhor, eu sei que nada é difícil e impossível para o Senhor, e tudo aquilo que o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. O Senhor tem um pensamento ao meu respeito, o Senhor tem um plano ao meu respeito, e os seus planos vão se cumprir. Agora, você que está me assistindo, me vendo nessa tarde, eu pergunto para você, será que você está vivendo o propósito, o plano de Deus, ou você está vivendo o seu projeto, o seu plano, e não permitido Deus ser o Senhor da sua vida e conduzir você ao propósito dele? Deixa eu falar para você que quando você começa a viver aquilo para qual você nasceu, você vai sentir paz, você vai se sentir completo, você vai sentir alegria, e é isso que Deus quer, que você viva a plenitude dele aqui na terra, que você possa desfrutar daquilo que ele tem para a sua vida. Olha só, então Deus ele tem um pensamento ao nosso respeito. Então o que eu preciso fazer? Se Deus tem um plano ao meu respeito, eu preciso conhecer o plano dele. Eu preciso conhecer o que ele tem para a minha vida. No Salmo de número 25, no verso 4, Davi, ele dizia assim, Senhor, me ensina os teus caminhos, me ensina a tua lei. Em outras palavras, ele está dizendo, eu quero conhecer o teu propósito para a minha vida, eu quero conhecer a tua vontade para a minha vida. E quando eu e você decidimos a conhecer a vontade de Deus, então algo começa a fazer sentido na minha vida e na sua vida. Por quê? Lá em Romanos, capítulo 12, no verso 2, ele diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você pode dizer para mim, mas pastor, eu quero conhecer a vontade de Deus para minha vida, mas pastor, será que vai ser fácil? Vai ficar tudo mais fácil para mim? Eu não vou ter mais sofrimento, eu não vou ter mais tribulação? A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz que viver a perfeita, boa vontade e agradável vontade de Deus, ela é boa para mim, boa para você, sim, mas ela não está dizendo que eu e você não vamos chorar, que eu e você não vamos sofrer, mas o mais interessante é saber que ele é presente na minha vida e na sua vida, e melhor, nós estamos vivendo aquilo que ele quer. Por mais que a lágrima molhe o seu rosto, você tem paz. Por mais que você enfrenta dificuldade ou barreiras, você tem uma paz. Por quê? Porque você está conhecendo o propósito dele para a sua vida e você está vivendo o propósito dele para a sua vida. Por isso, eu convido você a desejar conhecer os planos e os pensamentos que ele tem para você. Olha só, para que nós possamos, quando nós conhecemos, procuramos conhecer ele, para quê? Para que nós possamos viver os seus planos, viver a sua vontade. E aí, volto a dizer para você, você já parou para pensar ou já perguntar para Deus qual é a vontade dele para a sua vida? Qual
Qual é o propósito dele para a sua vida? Por que que você nasceu? O que está dentro de você ainda, que você ainda não conhece e que Deus colocou? Talvez dons, talento, talvez vocação que está em você e talvez você tenha sufocado, talvez pela timidez, talvez porque alguém um dia falou que você não seria ou não teria condições. A olhar-se para a minha vida, eu já passei por isso. Por quê? Porque no momento em que fui recebendo palavras acerca da minha vida, do que Deus poderia fazer na minha vida, que eu seria um pastor, que eu teria um chamado, muitos não acreditavam, muitos até zombavam quando até mesmo eu compartilhava. Mas por quê? Porque as pessoas, elas a olhar natural, parecia impossível. E talvez e tem pessoas que às vezes se frustrou. Por quê? Porque ela tem um chamado na vida dela, ela sabe qual é o propósito de Deus para a vida dela, mas o que acontece? Ela começou a conhecer e por ouvir palavras que desanimaram, que desacreditaram, ela parou no meio do caminho. Mas nessa tarde, eu convido você a retornar à sua caminhada, procura conhecer Ele. Olha o que a Bíblia diz, eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós. Deus tem um pensamento especial para você, assim como Deus tinha um propósito para aquele povo que estava na Babilônia, de os preparar, de os resgatar, de os restaurar e levar-os novamente para a terra prometida. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, me restaurando e te restaurando a cada dia, transformando a minha e a sua vida a cada dia e nos preparando também para que um dia nós possamos entrar na Nova Jerusalém, ou podemos dizer, na nossa terra prometida, a qual Ele tem prometido a todos aqueles que o amam. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto e que vejo, que olha só, quando nós entendemos que Deus tem um propósito para as nossas vidas, nós somos o quê? Levados a orar. Olha só o versículo 12. Então me invocareis, passareis a me invocar, orareis a mim e eu vos ouvirei. Então, olha só, começará um relacionamento, começará um novo estilo de vida, porque agora eu vou buscar, porque agora eu vou orar, porque agora eu vou clamar e Deus, de uma forma, vai me responder. E aí, talvez a maior dificuldade é justamente isso. Às vezes a pessoa, ela querer orar. Ela entende que Deus tem um propósito para a vida dela, ela entende que Deus tem algo para fazer na vida dela, mas ela faz o seguinte, ela se conforma. Ela cruza os braços, ela fala, vou deixar Deus fazer. A hora que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas Ele está dizendo, eu tenho um propósito, eu tenho um pensamento, mas agora o que você precisa fazer? Você precisa buscar Ele, você precisa invocar Ele e você precisa clamar Ele. Davi, ele nos ensina isso no Salmo de número 27. No seu versículo 4, ele diz assim, olha, um anseio ou um desejo eu manifestei ao Senhor e eu buscarei o quê? A sua realização. Então, olha só, o desejo dele era o quê? Habitar na casa do Senhor. Era o quê? Ter mais conhecimento de Deus, ter uma intimidade com Deus, ter um relacionamento mais profundo com Deus. Mas o que ele fez? Ele diz assim, olha, a sua realização eu buscarei. O que ele está dizendo? Eu vou buscar essa realização. Eu vou buscar para que isso possa acontecer na minha vida. Da mesma forma, é comigo e com você. Se eu e você queremos viver o propósito de Deus, nós não podemos ficarmos conformados. Não, eu não preciso cultuar, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ir orar, eu não preciso ter uma atitude. Precisa. Você precisa buscar Ele, você precisa ter um relacionamento com Ele. Aqui no profeta Jeremias, no capítulo 33, verso 3, um texto muito conhecido, quando ele diz assim, olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, na realidade, a minha e a sua busca vai nos levar a ter o quê? Uma revelação de Deus, vamos ter um discernimento de Deus para a minha vida e para a sua vida. E aí, o que eu entendo? Quando eu começo a orar, vai acontecer o que na minha vida? Uma transformação. Por quê? A oração transforma. A oração transforma a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque isso está gerando o quê? Num relacionamento. Um relacionamento que vai nos moldar não só por fora, mas por dentro. Transforma o nosso interior. A oração, ela vai nos levar a um novo estilo de vida. Por quê? Estamos nos relacionando com aquele que é santo, com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia chega a dizer em Lucas, capítulo 1, verso 37, que para Deus nada é impossível. Então, quando nós começamos a orar, Ele começa a nos transformar, Ele começa a nos moldar, Ele começa a fazer algo extraordinário em nossas vidas. Talvez talvez você pode ser uma daquelas pessoas que não deseja uma transformação
transformação na sua vida? Você quer os resultados de Deus, mas a transformação na sua vida você não quer. E talvez você não passe a orar. Mas nessa tarde, a minha oração é que o Espírito Santo te convence você a buscar Ele. Que o Espírito Santo possa ministrar em você e levar você o quê? A oração, a invocar Ele, a desejar Ele. E falo para você, todo aquele que o busca, ele de maneira nenhuma se esconde ou ele faz acepção de pessoa. Ele está sempre aberto para me receber e para te receber. Começa nessa tarde a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Começa nessa tarde a pedir para Ele, Senhor, o Senhor pode transformar a minha vida, o Senhor pode fazer algo extraordinário na minha vida e você pode ter certeza que Ele vai dizer sim, que é isso que Ele quer fazer na sua vida. É o desejo de Deus que todos nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno arrependimento ou à salvação, que possa desfrutar do relacionamento com Deus. Além da oração nos levar a uma transformação, a oração também é a chave para quê? Para que nós possamos crescer e viver o plano de Deus para as nossas vidas. Olha só, a oração, ela é a chave para que nós possamos crescer espiritualmente e também nos manter dentro do propósito de Deus. Porque a sua oração vai nos levar a isso. A Bíblia fala da história de um homem, em Atos capítulo 10, de um homem chamado Cornélio. Esse homem era chefe de 100, ele era um centurião romano, e a Bíblia nos diz que ele um dia estava orando. E dentro da sua oração, aparece-lhe um anjo, Atos capítulo 10, dizendo para ele que Deus tinha visto a oração dele, que Deus tinha recebido aquilo que ele fazia de ajuda aos pobres, às pessoas, e então, em outras palavras, como que Deus estava interessado na salvação dele, que Deus estava interessado na mudança da vida dele, no crescimento da vida dele. E então, Deus direcionou ele através do anjo dizendo, tem uma pessoa chamada Simão, por sobrenome Pedro, que está na casa de outro Simão, chamado o curtidor, que está em Jope. E envia alguém para que possa chamar ele, que ele vai vir e vai falar para você o que você precisa fazer. Porque Deus não queria que aquele homem se perdesse por ver o posicionamento, a atitude, ou podemos dizer, uma fome que ele tinha, um desejo de Deus que ele tinha. Nessa tarde, eu pergunto para você, será que não tem uma sede dentro de Deus, uma sede por Deus dentro de você? E talvez você ainda tenha resistido a ela até hoje, mas em nome de Jesus, que essa barreira venha quebrar nessa tarde e que você venha de braços, que você venha aberto para receber a transformação de Deus para sua vida, que você comece uma vida de oração, que ela é a chave para o seu crescimento, para que você possa conhecer Deus, para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus para sua vida e principalmente viver o plano dele, o propósito dele para sua vida. E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto, e vejo aqui algo interessante para as nossas vidas, é que ele também espera de nós o quê? Uma verdadeira entrega, né? Uma entrega por completo. No versículo 13, ele nos diz assim, olha, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, na realidade, não é somente uma vida de oração, mas é uma entrega. É uma entrega por completo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, me busca sem reserva, me busca totalmente desarmado, me busca querendo me buscar, querendo me encontrar. Por quê? Porque às vezes você pode até dizer assim, pastor, eu oro. Mas talvez a sua oração é para manter um protocolo, para sua consciência ficar tranquila que você orou. Que se alguém perguntar para você, você já falou com Deus hoje? Opa, eu orei, passei ali minha meia hora, meus 20 minutos falando com Ele. Mas de repente, aqueles 20 minutos, aquelas horas, não era aquele momento que você está ali. Em outras palavras, você orou, mas não estava na oração. Você estava ali, mas não queria estar ali. Então, na realidade, quando ele está dizendo, você vai me encontrar quando você me buscar de todo o coração, em outras palavras, quando você quiser estar comigo, quando você querer me encontrar, quando você realmente me desejar. E aí, a pergunta nessa tarde é, será que estamos realmente desejando ao Senhor? Será que realmente estamos querendo estar com o Senhor? Ou só por causa de um benefício? Eu quero crer que não seja somente por causa de um benefício. Será que estamos servindo a Deus só por adesão? Não por uma conversão? Não por uma verdadeira entrega? Eu acredito que não é. Eu acredito que você está buscando a Deus por uma verdadeira conversão, por um desejo, por um amor, por uma gratidão, por tudo que Ele tem feito na sua vida, pelos livramentos, pelo dom da vida, pelo perdão dos seus pecados, pela a esperança que você tem de um dia estar na eternidade com Ele.
Mas muitas pessoas, elas não têm procurado a Deus justamente porque realmente quer estar com Deus, mas somente um alívio, somente um socorro. E nós não estamos aqui somente por um alívio, nós queremos termos Ele verdadeiramente em nossas vidas, nós queremos Ele a cada dia presente em nossas vidas, nós queremos a cada dia o buscar com todo o nosso coração e o encontrar. Nós queremos encontrar com Ele todos os dias, nós queremos encontrarmos com Ele a todo momento. E aí eu entendo que não é somente somente uma oração, mas nos entregar. Ele espera de mim e de você uma entrega completa, que seja o quê? De coração, sem reserva, sem impor condições. É isso que Deus espera de mim, espera de você. Você, meu querido ouvinte, você que está me assistindo, me vendo aqui através da Merak TV, qual é a sua decisão nessa tarde? Você vai continuar vivendo uma vida estagnada? Ou talvez você já alcançou alguma coisa em Deus e agora você acha que já não precisa mais, já entrou no modo relaxamento, que agora você não precisa mais buscar, que você já alcançou o que você já alcançou? Tudo isso passa, a Bíblia diz. 1 João, capítulo 2, verso 17, diz: o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus irá permanecer para sempre. A vontade de Deus que eu e você permanecemos ligados totalmente a Ele. Colossenses, capítulo 3, no seu versículo 1, ele diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Deus te convida você, nessa tarde, a estar novamente ligado a nele, novamente a ligar-se ao céu, acessar-se ao céu através da sua oração, através da sua entrega, através da sua busca, através de uma verdadeira entrega a ele. Eu quero neste momento convidar você a fazer uma oração comigo. Pai, no nome de Cristo Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra lida, pela tua palavra falada aqui nessa tarde. O Senhor conhece a realidade das pessoas que estão assistindo neste momento e os que vão assistir mais tarde. Que o teu Espírito, Senhor, possa estar falando ao coração dessas pessoas. Que haja, Senhor, um entender que nós nascemos com um propósito, nós nascemos com uma missão. E o Senhor espera que nós vivamos e que nós compramos aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos entregou. E neste momento, eu não sei o que tem prendido, o que tem segurado ou afligido essa pessoa que está me assistindo ou que está me vendo. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor é poderoso para tirar toda a aflição, para arrancar tudo aquilo que seja impedimento, para que ela possa tomar uma decisão, uma postura diante do Senhor. Pai, que não seja somente uma oração, mas que seja, ó Pai, uma entrega por completo. Eu sei que o Senhor espera o melhor de nós. Eu sei que o Senhor espera uma entrega por completo, sem reserva. Por isso, Senhor, que possa se iniciar nessa tarde na vida dessas pessoas. Eu oro por pessoas que talvez o Pai está neste momento angustiada, sofrendo, talvez lágrima molhando o rosto por um sofrimento, por uma aflição, mas que o teu Espírito possa estar agindo, trazendo, Pai, o consolo, o conforto, trazendo direção, orientação naquilo que eles necessitam e precisam. Haja de uma forma sobrenatural nessas casas, nesses lares. Se alguém, ó Pai, se encontra enfermo, o Senhor possa, Pai, estar estendendo as tuas mãos, trazendo a tua cura. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara, e eu sei que o Senhor sara e cura por propósito. Então, Senhor, se é um propósito, o Senhor cura essa pessoa, cura essa pessoa que está me assistindo, me vendo neste momento. Eu sei que a honra e a glória será dada sempre ao nome do Senhor, que é poderoso. Por isso eu oro neste momento, abençoando, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando ao término desse programa aqui nessa tarde. Eu quero agradecer a sua participação conosco. Eu quero mandar um abraço para a irmã Lígia. Ela sempre está nos assistindo todos os programas às terça-feira. Deus possa estar te abençoando, Lígia, você, a Isabela, o Sérgio, tá? Abençoando a casa de vocês, a família de vocês e as demais pessoas que têm sempre nos acompanhado. Deixe sempre a sua mensagem ali, que sempre a gente estará mandando um abraço àqueles que estão sempre conosco ali nos assistindo, tá? Deus abençoe a sua vida. Lembrando você, né, que nós temos culto aqui em Luanda, na Vila União, na Carlos Campos 412, na Igreja Batista Ebenezer, nas quarta-feiras às 20 horas e nos sábados às 19h30. Também lá em São Isabel, na rua Barão do Rio Branco, sem número, nas quinta-feiras, às 20 horas e nos domingos, às 19h30. Você é um dos nossos convidados. E se você tem o interesse de conhecer um pouco mais da Bíblia, ou quer aprender um pouco mais da Bíblia, você pode entrar em contato com a gente. A gente tem alguns grupos de estudo e você será inserido dentro de um grupo desse e com certeza você vai ser abençoado com o ensinamento, com aprendizados dentro dos princípios bíblicos. Deus te abençoe, Deus continue falando ao seu coração e que você possa ver a glória de Deus na sua vida. Deus te abençoe até terça-feira, na próxima semana, sim, querendo Deus, em nome de Jesus.